Então, a Unimed tendo minhas certificações, eu consigo entender como é que eu posso fazer também a gestão dos meus atendimentos. A ideia aqui é acompanhar os atendimentos com clareza, compreender quais devem ser priorizados e garantir a resposta no tempo necessário. Aqui é muito importante a gente ter uma visão mais estratégica, onde a gente pode tomar ações de prevenção, melhorias no processo e conversão de atendimentos reativos em proativos, deixando de gerar mais demandas. Então, eu deixo que o beneficiário, ao invés de o beneficiário entrar em contato com o meu Unimed para priorizar uma demanda, eu já entendo que essa demanda precisa ser priorizada e entro em contato com aquele beneficiário. Para isso, a gente tem alguns pontos. Fluxo claro de cada demanda, ter a visualização nítida da situação, prazos por etapa de atendimento escalada, alertas, notificações e criticidades. Então, entenda o fluxo das demandas, compreenda quais são os tipos de atendimento que o sua Unimed realiza, através das classificações dessas demandas, desenhe o fluxo, crie scripts de atendimento, deixe disponível isso dentro de uma base de conhecimento, guie os atendentes para padronizar o processo. Então, se eu tenho um script de atendimento, eu consigo guiar o atendente dentro desse script, assim eu consigo padronizar meu processo de atendimento ao beneficiário. Isso é algo bem interessante. É legal também estruturar formulários para que as demandas necessitem maiores informações do cliente, auto-preenchendo com dados que só a Unimed já possui. Então, não vou mandar um formulário lá para que o cliente coloque a carteirinha dele, o CPF dele, o telefone dele. Se eu já tenho todos esses dados, eu já vou auto-preencher e vou pedir só os dados de fato que ele precisa e, às vezes, enviar esse formulário para ele através de um canal de atendimento é mais interessante do que eu mesmo atender ele e pedir essas informações. Visualize a situação. Então, desenvolva o conceito de filas de trabalho, no qual todos possam consultar onde cada uma das demandas está pendente e quem deve tratá-la. Então, aqui a ideia é deixar uma visão mais clara e individual para todos os envolvidos no setor de atendimento da sua Unimed. E a gente pode utilizar um quadro Kanban ou várias listas distintas para criar colunas com fluxo macro das demandas e totalizar elas em cada etapa. Então, aqui, por exemplo, eu teria etapas do atendimento das demandas e solicitações que eu tenho na minha Unimed. A etapa que pode ser a abertura da demanda, quantas demandas eu estou em aberto, quantas demandas aqui eu estou tratando em back-office, quantas demandas estão com um setor específico da minha operadora para resposta, quantas demandas foram respondidas, eu preciso dar um retorno para o beneficiário, quantas demandas foram finalizadas. Então, ter esse fluxo muito claro e a quantidade de solicitações em cada etapa. Cada usuário pode ter visualização das demandas que o envolvem com uma visão gerencial para os superiores. Então, se eu sou um supervisor da área de atendimento, um gerente, um coordenador da Unimed, eu preciso ter uma visão mais macro e disponibilizar isso. É essencial também. Utilize um controle de prazos, crie SLA geral, interno e externo para cada uma dessas demandas, segregando por classificação e considerando o contexto. Aqui a ideia é a gente ter um prazo geral, então pode ser aqueles 5 dias úteis, por exemplo, da RN 395, ou posso tratar por tipo de demanda. Eu posso ter um prazo interno, que é a meta que a minha operadora tem para realizar aquele atendimento, e um prazo externo, que pode ser, por exemplo, o que a RN determina. Considere também o prazo por etapa de atendimento. Então, aqui a gente tem um exemplo da etapa A, inclusive esse exemplo vem lá do Manual da Ouvidoria de Excelência da Unimed Brasil, onde a gente tem a ouvidoria realizando um atendimento e repassando essa etapa, esse atendimento para uma área, né? Então, eu preciso da resposta de uma área da Unimed, eu tenho um prazo de um dia para essa etapa. Etapa B, onde a área que recebeu essa demanda vai tratar e devolver a resposta. Então, eu tenho 3 dias aqui como prazo da etapa B, e a etapa C, mais um dia para que a ouvidoria analise, valide a resposta e devolva para o beneficiário. Então, tem a ciência disso. A gente sabe que existe um fluxo em relação aos atendimentos. O atendimento ele se origina numa área, vai para outra área, às vezes vai para outra área. Então, dentro desse ping-pong ali da demanda, ela precisa ter também um prazo para que seja cumprido, para que lá no final, do prazo final, no SLA geral, eu consiga cumprir aquela data e trazer uma satisfação para o meu beneficiário. Escalar as demandas para os superiores é uma boa técnica para garantir a resposta dentro dos prazos. Então, o setor aqui tem 3 dias. Ele não respondeu dentro desses 3 dias. Então, no terceiro dia, eu vou escalar essa demanda para o coordenador desse setor. O coordenador não realizou nenhuma ação e não conseguiu resolver essa demanda. No outro dia, eu vou escalar para o gerente. O gerente também não conseguiu. No outro dia, eu vou escalar por superintendente da Unimed. Então, eu vou garantir que essa demanda seja realizada dentro daquele prazo específico que está dentro do SLA geral.
E é sempre importante, né, registrar no procedimento geral da área, né, falo pela ouvidoria realmente, né, temos o procedimento geral da área, e onde tem todos esses prazos estabelecidos, né, e bem divulgados internamente, né, para que todos tenham pleno conhecimento, né, do prazo de retorno, né, porque no final o que nós temos que cumprir é o prazo de resposta para o beneficiário, né, como já foi falado ali, os 7 dias úteis iniciais, né, e em caso de criticidade maior aí podendo pactuar um prazo até 30 dias úteis. Isso mesmo, Grazi. E a escalada, ela acaba facilitando, e a gente vai falar aqui de alertas e notificações, então também a gente tem uma noção de alertas no sistema que demonstre situações mais críticas, envie notificações para os responsáveis estarem cientes, então vai enviar um e-mail, vai vir uma notificação dentro do navegador, deixar em evidência demandas que o prazo já estão vencendo, já está vencendo ou já venceu, então essas demandas elas precisam ficar lá em vermelho dentro do sistema para que eu consiga ver, ter um destaque e tratá-las, possibilitar a priorização dos protocolos, criando mecanismos que alertem os envolvidos na demanda. Então, se um beneficiário ligou para mim, se aquela questão escalou, se eu preciso tratar aquela demanda, que eu consiga sinalizar ela dentro da minha gestão e ela fique também ali em destaque para que eu tenha noção que ela precisa ser priorizada. Que um sistema de criticidade também estruture um modelo que possa ser automatizado para incluir a criticidade de cada demanda, que novamente tem um exemplo do Manual de Ouvidoria de Excelência da Unimed Brasil. Eles fizeram uma tabelinha com uma pontuação, uma tabelinha simples, então quem está entrando em contato, qual que é o beneficiário, estratégico, é alguém que tem um formador de opinião, qual que é a influência daquele beneficiário dentro do meio social. Quando ele está entrando em contato, então se ele já entrou em contato outras vezes com o operador, é a primeira vez que ele está entrando em contato, quanto então aqui também está relacionado muito à questão de quanto ele tem valor para a operadora em relação à sinistralidade e tudo mais, levar isso em conceito, e como é que ele está entrando em contato, qual que é a demanda que ele tem, e com base nisso, gerar pontos, e na soma desses pontos aqui, entender se é uma demanda de baixa, a média e alta criticidade. É possível para a sua Unimed criar uma tabelinha nesse sentido e automatizar, então eu consigo marcar quem são os beneficiários numa classe em relação à influência dentro do plano de saúde, eu consigo entender se eles já entraram em contato comigo, eu consigo entender também em relação aos valores que aquele beneficiário possui para a minha operadora e também em relação à demanda que ele está solicitando.